Havendo um número legal, invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. O presidente submete ao douto plenário se concorda com a dispensa da leitura dada da sessão anterior. Senhoras e senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Passa-se a ordem do dia. Tramitação especial em regime de urgência em segunda discussão. Projeto de lei número 2252/2004, mensagem 261/2004, de autoria do Poder Executivo, que cria os cargos que menciona e dá outras providências. No orador inscrito para discutir a matéria, encerrada a discussão, em votação. Senhoras e senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. É dispensada a redação final, o projeto segue autógrafos. Tramitação especial em regime de urgência, em segunda discussão. Projeto de lei número 2277/2004, mensagem 271/2004, de autoria do Poder Executivo, que cria o cargo de secretário extraordinário deficiente cidadão e dá outras providências. No orador inscrito para discutir a matéria, encerrada a discussão. Em votação, senhoras e senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Fica dispensada a redação final, o projeto segue autógrafos. Tramitação especial em regime de urgência em segunda discussão. Projeto de Decreto Legislativo número 289/2004, de autoria da Comissão de Justiça e Redação, que concede licença ao prefeito e ao vice-prefeito para ausentarem-se do território nacional e do território do município no exercício 2005. No orador inscrito para discutir a matéria, encerrada a discussão. Em votação, senhoras e senhores vereadores que aprovam... Para encaminhar. Para encaminhar... Vossa Excelência colocou em votação o projeto do orçamento, porque ele tem emendas. Não, senhor vereador Edson Santos, é que pulou uma folha. Nós estamos apreciando agora o PDL 289/2004, de autoria da Comissão de Justiça e Redação, que concede licença ao prefeito e ao vice-prefeito para ausentar-se do território. Peço desculpas. Então, no orador inscrito para discutir a matéria, encerrada a discussão, em votação. Senhoras e senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Fica dispensada a redação final, segue a promulgação. Em tramitação especial em regime de prioridade, em segunda discussão, em segunda sessão, em votação. Projeto de lei número 2225/2004, mensagem 249/2004, de autoria do Poder Executivo, que estima a receita e fixa a despesa do município do Rio de Janeiro para o exercício financeiro de 2005. Presidente, só um minutinho, só. O batalhão tem que ter 48 horas. PLC. O da Câmara também não foi. Para encaminhar a votação, nobre vereador, líder do governo, Alexandre Serrude. Tô aqui. Porra, fazer discussão nacional. Senhor presidente, senhores vereadores, a liderança do governo concorda com o parecer da Comissão de Finanças, que foi fruto de uma ampla e democrática discussão nessa casa, pelo conjunto dos senhores vereadores. No entanto, com relação às emendas encaminhadas à deliberação do plenário, as de número 1495,
1.496, 6.994 e 6.995, o encaminhamento da liderança do governo é no sentido que elas sejam rejeitadas pelos colegas vereadores, pois elas dificultam a aplicação do orçamento. Nosso encaminhamento é contrário também a todas as emendas que sejam destacadas para votação em plenário, pois elas refletem o acordo feito entre os senhores vereadores. E eu peço, então, senhor presidente, é que as emendas colocadas aqui que sejam rejeitadas. Vereador Serruti, a proposta de Vossa Excelência para que as emendas mencionadas por Vossa Excelência sejam rejeitadas individualmente ou em bloco? Em prosseguimento ao encaminhamento, vereador Alexandre Serruti. Senhor presidente, eu peço que as emendas sejam votadas individualmente. Para encaminhar, nobre vereador Edson Santos, por delegação, a liderança do PT. Senhor presidente, eu não estando de posse aqui. É outra. Essas duas. É. Eu dou ele e me espera também. Eu quero as minhas emendas. De texto. Alguém tem o bloco das emendas de texto aí? A mão? O avulso não tem as emendas. Emenda de texto. Ivan? A presidência vai aguardar o vereador Edson Santos para que possa se manusear aí esse material necessário para o seu encaminhamento. É de texto. Para encaminhar, o vereador Edson Santos. Senhor presidente, eu queria, nesse encaminhamento, resgatar um pouco do que foi a discussão do orçamento aqui na casa. Houve todo um debate sobre a forma com que a Câmara houve todo um debate acerca da forma como a Câmara iria votar esse orçamento. E uma questão que está me deixando bastante triste e até deprimido é o fato de nós termos, durante 2 dias aqui na casa, com a presença do secretário municipal de Fazenda, discutido como os vereadores iriam interferir na lei orçamentária para o exercício de 2005. Porque o que ocorre normalmente é os vereadores apresentarem suas emendas, definindo suas prioridades, retirando recursos aleatoriamente dos programas de trabalho da prefeitura
Isso num passo. E num outro passo, os vereadores concedendo uma margem de remanejamento de receitas do município que permite ao prefeito fazer um outro orçamento e definindo outras prioridades que não essas contidas no projeto de lei orçamentária. Então, senhores vereadores, a discussão do orçamento e até a votação do orçamento dessa forma é um jogo de faz de conta. A gente finge que está interferindo, que está colocando recurso para o posto de saúde, para a escola, para a pavimentação de ruas, etc., etc., mas na outra mão nós oferecemos todas as condições ao chefe do Poder Executivo para desfazer todo o trabalho feito pelo conjunto de vereadores dessa casa. E mais, e o prefeito vai para a sociedade com um discurso que a Câmara desfigurou o seu orçamento. Então, ele teve que lançar mão de decreto, geralmente esse decreto é editado no dia 2 de janeiro, refazendo toda a lei orçamentária. Então, isso é um jogo de faz de conta. A gente está fingindo que está votando aquilo. A gente está fingindo que está definindo prioridades junto com o Poder Executivo. Mas, na verdade, nós estamos delegando ao Poder Executivo, ao senhor César Maia, a autoridade para fazer do orçamento aquilo que ele bem entender. Esse aqui é o debate. Por isso, quando o secretário de Fazenda aqui esteve, a pergunta que nós fizemos, estava o vereador Rodrigo Bettelin também presente naquele momento, vários vereadores, estou citando o Rodrigo Bettelin, que interferiu nessa questão, vereador Guzmão, que levantaram o seguinte: secretário, quanto a Câmara, quanto esse orçamento comporta de prioridades definidas pelos vereadores e de onde serão retirados esses recursos. O secretário falou, vereadora Rosa, que está me encaminhando à reunião, esse orçamento, ele tem uma margem de 100 milhões. A Câmara poderá fazer emendas de transposição no valor global de 100 milhões de reais. Isso comporta no orçamento, tem de onde tirar e o orçamento não será desfigurado. Muito bem. 38 vereadores apresentaram emendas de transposição. Então, isso dividido pelos 100 milhões, daria um total de 2 milhões e 600. Isso acontecendo, e eu queria até colocar uma questão aqui para enriquecer essa minha colocação, a vereadora Lucinha levantou que isso era insuficiente e teria uma margem de mais uns 15, 10 milhões para inserir. O secretário veio, voltou, ele estava ao telefone, voltou e falou, nem mais um centavo. 100 milhões é possível de fazer um acerto na lei orçamentária de forma que o jogo seja para valer. E mais, o secretário designou técnicos da Secretaria de Fazenda para, juntos com técnicos da Comissão de Orçamento, realizarem a adequação das emendas dos vereadores dentro do universo de 100 milhões de reais. Por que isso, meus amigos? Por que isso? O motivo é que nós estamos querendo fazer um jogo para valer. A gente quer votar um orçamento para valer. Eu tenho a suposição que o prefeito César Maia não enviou aqui para casa algo que ele não pretenda fazer. As prioridades definidas no projeto de lei orçamentária são as prioridades do prefeito César Maia. Inclusive, a minha
palavra ao senhor secretário foi o seguinte: nós respeitaremos as prioridades do excelentíssimo prefeito César Maia na apreciação da lei orçamentária. Daí a solicitação para que técnicos da Secretaria de Fazenda aqui estivessem para promover essa adequação. Então estava tudo certo. Lá no meu gabinete, nós fizemos uma adequação enviando à Comissão de Orçamento 2.600.000, dentro do definido pela reunião de vereadores com a Comissão de Orçamento. Então, senhor presidente, eu não entendo o porquê da mudança, o porquê que agora elevou-se de 2.600.000 para 5.600.000. Diz a presidente da Comissão de Orçamento que o prefeito depois disse: não, pode fazer o quanto quiser. Se quiser 5 milhões, pode fazer, mas me deem os 30%. O pulo do gato dessa história está exatamente nos 30%. Os 30% de margem de remanejamento é o que permite ao prefeito deslocar as prioridades contidas no projeto de lei orçamentária a seu bel prazer. Tem aqui projetos de duplicação da Avenida das Américas, que tem uma mixaria de dinheiro. A gente sabe que é prioridade. Túnel da Gota Funda, sabe que é prioridade. Ou não é prioridade do prefeito realizar esses investimentos? Mas com 30% de margem de remanejamento, ele faz o que bem entender. E mais, ele fará o que bem entender com as emendas dos senhores vereadores, que não terão nenhuma margem de garantia da realização das prioridades que vossas excelências inseriram no projeto de lei orçamentária. Essa que é a questão. Por isso, nós inserimos na discussão do orçamento uma emenda que fixa em 50% para o programa de trabalho a margem de remanejamento do Poder Executivo sem necessitar de uma autorização legislativa. Porque a autorização legislativa é a que garante a autonomia e a corresponsabilidade do Poder Legislativo para com os destinos da cidade do Rio de Janeiro. Os 30% desobrigam o Poder Executivo de discutir qualquer coisa com os vereadores, de discutir qualquer mudança de prioridade com os senhores vereadores, desobriga o Poder Executivo de executar as emendas legítimas do que os vereadores apresentaram nesse projeto de emenda orçamentária? Ou será que a legítima é apenas a vontade do prefeito César Maia? Ou será que legítima é apenas a visão que o prefeito César Maia tem de prioridade para a cidade do Rio de Janeiro? Só o prefeito César Maia é legítimo para tratar de orçamento da cidade? Nem o presidente da República tem essa prerrogativa. Nem o presidente da República. Recentemente, o governo federal precisou de abrir crédito suplementar no Congresso Nacional. Todos os senhores e senhoras acompanharam os caminhos que as lideranças do governo no Congresso e que o próprio presidente da República teve que percorrer para ver aprovada a sua proposta de crédito, de abertura de crédito suplementar. Foi legítimo os deputados federais e os senadores colocarem suas prioridades na mesa com o presidente Lula? Foi legítimo? Eu digo que foi, assim como é legítimo os senhores vereadores colocarem para o prefeito César Maia as suas prioridades para a cidade do Rio de Janeiro, quando o prefeito
precisar de uma autorização legislativa. Senão, eu declararia, enquanto ilegítima, a atuação de Sua Excelência, o nobre deputado federal Rodrigo Maia, que entrou no bonde das negociações, senhor presidente. Entrou no bonde das negociações e pegou a sua emendinha. Emendinha não no sentido pejorativo da palavra, mas pegou a sua emenda que, certamente, veio ao encontro das necessidades da cidade do Rio de Janeiro e colocou na mesa para aprovar autorização para a abertura de crédito suplementar. Isso acontece porque no Congresso Nacional não existe a figura do cheque em branco. O Congresso Nacional, o orçamento federal, ele permite uma margem de remanejamento muito pequena para o Executivo, muito pequena, da ordem de 15% por programa. O orçamento lá é para valer. Então, quando o governo, o nosso governo, o governo Lula, precisa de abrir crédito suplementar para reforçar a área social, programa Fome Zero e etc., programa de saúde da família, ele precisou de pedir autorização ao Poder Legislativo. Então, eu quero com isso sustentar para os senhores e senhoras a propriedade da aprovação da emenda tenho que tirar o óculos e botar o óculos, 6994 de minha autoria, que não inviabiliza o Executivo, não inviabiliza. Ela permite a abertura de crédito suplementar, sem a necessidade da autorização legislativa, na ordem de 50% para o programa, muito mais flexível do que aquilo que dispõe Sua Excelência, o Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Então, eu encerro aqui meu encaminhamento de votação, solicitando aos senhores vereadores a aprovação dessa emenda, que é a garantia para que o conjunto de vereadores dessa Casa possam negociar, ao longo de 2005, suas prioridades com o chefe do Poder Executivo, que é o senhor César Epitácio Maia. Então, essa é a questão que eu faço aos senhores e senhoras. Essa não é uma emenda do Edson, essa é uma emenda da Câmara. É uma emenda que resgata a soberania da instituição Câmara Municipal do Rio de Janeiro. E vamos acabar com essa falácia de que só o prefeito César Maia é que pode mexer no orçamento. O prefeito César Maia pode mexer no orçamento. O orçamento que ele fez, que foi enviado aqui para essa Casa, mas mediante autorização desta Casa, autorização legislativa. O prefeito do César Maia não terá autorização para mexer no orçamento através de decreto, o que tem sido usual ao longo dos 16 anos que o senhor Edson Santos é vereador nessa Casa. Nesse sentido, eu encerro meu encaminhamento de votação, lamentando que a Comissão de Orçamento não tenha respeitado a decisão da reunião havida com o senhor secretário de Fazenda aqui no cerimonial e que fixou um valor de 2.600.000 para emenda de vereadores. Lamento isso. Lamento isso porque isso diminui a Casa. Lá estavam vereadores com o secretário de governo, secretário da pasta, da área, tratando do orçamento e com muita responsabilidade. A nossa preocupação é aonde podemos mexer, para não desfigurar o orçamento. Agora, a Comissão de Orçamento, desconsiderando todo esse esforço feito pela Casa, pelos vereadores, faz um parecer definindo 5.600.000 para emenda de vereador. E a consequência lógica disso, senhor, do ponto de vista da comissão, a manutenção do trecho definindo 30% do global de remanejamento para o senhor prefeito César Maia, o que, na verdade, é um cheque em branco para o prefeito fazer do orçamento
aquilo que ele bem entende. Lamento isso, solicito ao conjunto de vereadores dessa casa que analisem com carinho a emenda que eu apresentei e que busquei aqui de uma forma até exaustiva, justificar a Vossas Excelências o que motivou a apresentação de uma emenda definindo 50% de remanejamento para o programa de trabalho. Agradeço, senhor presidente, muito obrigado pela atenção e paciência. Vossa Excelência merece. Presidência, antes de conceder a palavra para encaminhamento aos demais vereadores inscritos, comunica ao douto plenário que na emenda modificativa de número 11.085, de autoria da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, no PT 310304122000123330, onde se lê 46.310.497, leia-se 46.310.495 reais. Para encaminhar a matéria por delegação da liderança do Bloco Parlamentar Unidos pelo Rio, nobre vereadora Rosa Fernandes. Vossa Excelência mantém o encaminhamento, não? Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, o encaminhamento é exatamente aquele que já foi feito através do parecer da comissão e que automaticamente está aprovado. E a errata que Vossa Excelência já fez referência aí. A presidência, não havendo mais nenhum senhor vereador que queira encaminhar a matéria, a presidência dá conhecimento ao douto plenário que está de pós requerimento. Não, é da comissão, né? De autoria da Comissão de Direitos da Criança e do Adolescente, que requer a votação em destaque da emenda modificativa número 3652. E requerimento de autoria do senhor vereador João Cabral, que requer também a mesa diretora, a forma regimental, destaque da emenda modificativa número 6188. Essas quatro aqui é individualmente, né? Em votação, a emenda de número 1495. Senhoras e senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Tendo sido solicitada verificação nominal pelo nobre vereador Alexandre Cerruti e Romualdo Boaventura. Não, 1495. É 1495, hein? Então 490. Então 490. Está em votação a emenda 1495, de autoria do senhor vereador Fernando Guzmão, essa? De autoria do senhor vereador Fernando Guzmão. Terminais estão liberados, senhoras e senhores vereadores poderão fazer uso dos mesmos.
Vou encerrar a votação. Presentes. Presentes e votando sim, 36 senhores vereadores. A emenda está aprovada. Em votação, o projeto assim emendado. Zé Carlos. Senhoras e senhores vereadores poderão fazer uso dos terminais. Estão liberados. É mole. Não, eu sei, mas aqui que eu não tenho. Posso encerrar? Vou encerrar a votação. Presentes. Zé Carlos. Presentes votando sim, 36 senhores vereadores. A matéria está aprovada. A redação final. Tramitação ordinária, em segunda discussão, projeto de decreto legislativo número 253/2004. De autoria do senhor vereador Ricardo Maranhão, que concede o título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro ao capitão de longo curso, Álvaro José de Almeida Júnior. No orador inscrito para discutir a matéria, encerrada a discussão em votação. Senhoras e senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Dispensada a redação final, o projeto segue autógrafo. A promulgação. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, projeto de decreto legislativo número 257/2004, de autoria do senhor vereador Alberto Salles, que concede o título de cidadão benemérito do município do Rio de Janeiro, a Vardes de Souza Guzmão, coronel do Corpo de Bombeiro Militar do Estado do Rio de Janeiro. No orador inscrito para discutir a matéria, encerrada a discussão em votação. Senhoras e senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Dispensada a redação final, segue a promulgação. Tramitação ordinária em segunda discussão, projeto de decreto legislativo número 280/2004, de autoria do senhor vereador Chico Aguiar, concede o título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro ao cônsul da Itália no Brasil, doutor Ernesto Massimino Bellelli. No orador inscrito para discutir a matéria, encerrada a discussão. Em votação, senhoras e senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Dispensada a redação final, o projeto segue a promulgação. Em tramitação ordinária. Em primeira discussão, projeto de lei número 2025/2004, de autoria do senhor vereador Guaraná, que proíbe a regularização de obras através do instrumento denominado mais-valia, na área que menciona. Pendente de pareceres. Pela Comissão de Justiça, vereador Jorge Pereira. Senhor presidente, eu queria fazer uma retificação da fala de Vossa Excelência, que por se tratar de matéria edilícia, se trata não de maioria simples, mas de maioria absoluta. Eu voto pela constitucionalidade da matéria. Vereador Jorge Pereira, a presidência ainda não informou ao plenário se seria maioria simples ou maioria absoluta. Está apenas colhendo os pareceres
das comissões. Pela Comissão de Administração, vereador... Parecer favorável, senhor presidente. Parecer favorável. Vereador Jorge Pereira, Vossa Excelência não emitiu parecer pela Comissão de Justiça, pela constitucionalidade? Então, parecer da Comissão de Justiça é pela constitucionalidade, parecer da Comissão de Administração é favorável. Pela Comissão de Assuntos Urbanos, Bispo Jorge Braz. Quem é? Vereador Eliomar, quem não está? Vereador Jorge Pereira, pela Comissão de Assuntos Urbanos. Senhor presidente, com o maior respeito que eu tenho ao trabalho legislativo, parabenizo aos senhores. Eu queria voltar a reiterar que a matéria é maioria absoluta e a mesa disse sim, tanto disse como escreveu, está no avulso. Eu vou levar até as mãos de Vossa Excelência para que o senhor possa dizer aos demais colegas que há um erro aqui na proposição. Com licença. O parecer é favorável pela Comissão de Assuntos Urbanos, vereador? Aqui, parecer favorável pela Comissão de Assuntos Urbanos? Favorável. Parecer favorável. A presidência ainda esclarece novamente o vereador Jorge Pereira que não consta do projeto. Aonde, vereador? Não consta. É maioria absoluta. Projeto de maioria absoluta. Comissão de Meio Ambiente. Quem é meio ambiente? Quem é meio ambiente? Quem é meio ambiente? Meio ambiente. Não tem, eu vou anunciar. Não, está aqui, está maioria absoluta. Aqui, ó. Vereador Chico Aguiar pela Comissão de Meio Ambiente. Parecer favorável. Parecer favorável. No orador inscrito para discutir a matéria, encerrada a discussão. Em votação. Requer acordo de maioria absoluta. Senhoras e senhores vereadores poderão fazer uso dos terminais. A matéria está em votação, requer acordo de maioria absoluta. Senhoras e senhores vereadores poderão fazer uso dos terminais. Vou encerrar a votação. Vou encerrar. Presentes e votando sim. Espera aí. Vereador Rodrigo Beto. Vou encerrar a votação. Presentes votando sim, 29 senhores vereadores. O projeto está aprovado, voltará em segunda discussão. A presidência comunica aos senhores vereadores que serão diplomados no sábado, dia 18, que por determinação do Tribunal Regional Eleitoral, o plenário desta Câmara Municipal estará restrito ao senhor prefeito, ao vice-prefeito, vereadores eleitos, primeiros suplentes
e autoridades. Essa foi a recomendação que o TRE nos determinou, né, no caso. Tendo em vista a falta de espaço. E por ser um ato do próprio TRE, né, temos que seguir a risca. Tramitação ordinária em primeira discussão, projeto de decreto legislativo número 284/2004, de autoria do seu vereador Ayrton Aguiar, que concede o título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro a Sebastião Cristóvão. No orador inscrito para discutir a matéria, encerrada a discussão. Em votação. Senhoras e senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Voltará em segunda discussão. Esgotada a pauta que justificou a presente sessão, a presidência, antes de encerrá-la... Tem alguma coisa hoje, não? Tem alguma coisa, não? Convoque sessão ordinária para amanhã às 14 horas, cuja ordem do dia sairá publicado no Diário desta Casa. Está encerrada a sessão.